Eu tenho uma pergunta para você. Suponha que você tenha perdido as suas chaves de casa na frente dela, numa noite escura, e você precisa encontrá-las. Como você enxergaria algo que não emite luz no escuro? Em um primeiro momento, essa pergunta talvez pareça complicada. Mas isso é porque eu tô falando com a minha voz séria, porque eu não pensei numa introdução melhor para esse vídeo. A resposta, na verdade, é bem simples. Você acende a luz ou você arranja uma lanterna. Isso significa que você ilumina o local porque não dá para enxergar sem luz. E essa resposta é perfeita. A menos que você seja um astrônomo. O espaço é formado de várias coisas. Poeira estelar, buracos negros, estrelas, Yorkshire's, planetas, matéria escura. Então tem que ser azar de astrônomos apenas estrelas e buracos negros em algumas situações produzirem luz. Então se você quer estudar objetos que não emitem luz, você precisa ser criativo. E talvez um dos métodos mais incríveis para estudar esse lado escuro do universo seja justamente utilizar lentes gravitacionais. Vamos entender o termo lentes gravitacionais passo a passo. Uma lente é um objeto transparente que desvia a luz que passa por ele. Bons exemplos são óculos, lupas, lentes de contato, mas nós também temos lentes nas câmeras dos nossos celulares. Nós usamos lentes o dia todo. Já as lentes gravitacionais são uma das consequências da relatividade geral de Einstein. Segundo a teoria de Einstein, qualquer corpo massivo desvia a luz que passa perto dele. Então, se um raio de luz passar muito perto de uma estrela ou planeta, esse raio vai ser curvado pela gravidade. Inclusive, uma das primeiras evidências da teoria foi justamente medir o efeito de desvio da luz de uma estrela distante pelo Sol. Esse desvio de luz de uma estrela distante por algo no meio do caminho é exatamente uma lente gravitacional. Nesse caso, a lente gravitacional era o próprio Sol. E nós, obviamente, não precisamos de lentes gravitacionais para detectar o Sol, porque ele está brilhando na nossa cara quase todo dia. Só que o que nos deixou com a certeza de estarmos observando o efeito de uma lente gravitacional foi quando, durante um eclipse solar total, nós conseguimos observar bem perto do Sol uma estrela que deveria, na verdade, estar atrás dele. E isso só significa uma coisa: a luz dela foi curvada pelo Sol e, consequentemente, ela apareceu onde não deveria. Lentes gravitacionais são úteis porque elas podem nos dar informações sobre objetos astronômicos menos notáveis do que o Sol. E essas lentes vêm em 3 tipos: forte, fraca e micro. Uma lente gravitacional forte é uma lente que causa distorção significativa na luz que passa por ela, e são bastante óbvias quando observadas com o telescópio. E apesar de elas serem as mais notáveis, elas são as menos úteis. Quase qualquer objeto que cause um efeito desses pode ser detectado de outras maneiras, como ondas de rádio ou luz infravermelha. De toda forma, lentes fortes nos dão uma outra maneira de detectar a quantidade de matéria em uma certa região do espaço. Isso porque o desvio da luz está relacionado com a distribuição de matéria diretamente, o que pode sim ser bastante útil. E sendo sincero, eu simpatizo com o desejo das lentes fortes de serem chamativas. Inclusive, uma dessas lentes está sorrindo para nós. Vocês estão bem? Parece que vocês viram um fantasma ou alguma coisa assim. Continuando, mais úteis ainda são o segundo tipo de lente, que são as lentes gravitacionais fracas. Essas lentes não causam distorções tão óbvias quanto as lentes fortes, tanto é que é necessário utilizar múltiplas galáxias e estrelas distantes como fontes de luz ao mesmo tempo para notar os efeitos. Lentes fracas, em geral, são corpos massivos e extensos, como grandes quantidades de poeira interestelar, matéria escura, galáxias ou até mesmo aglomerados galácticos. A distorção por lentes fracas faz com que as estrelas e galáxias distantes atrás das lentes fiquem distribuídas de forma circular. Além disso, ela pode causar cortes na luz das fontes, por ter justamente impedido que parte dessa luz chegue nos nossos telescópios. E é aqui que entra o problema. Essas distorções não só são sutis, como efeitos parecidos são causados pelas próprias lentes dos telescópios e distorções atmosféricas. E para piorar, nós queremos observar essas lentes utilizando telescópios dentro da atmosfera. É um desastre. Então, como que cientistas utilizam lentes fracas de forma útil se é tão difícil de diferenciar elas de outros efeitos? A resposta para essa pergunta, como muitas outras na ciência, pode ser resumida em 3 letras: MEP. Matemática, estatística e paciência. A parte da matemática é que não basta você saber que a atmosfera e as lentes do telescópio causam distorções parecidas com as lentes gravitacionais fracas. Você precisa estudar e determinar exatamente quanta distorção cada uma dessas coisas pode causar no geral. E isso inclui um entendimento preciso dos erros e limites devido ao equipamento e condições atmosféricas no local do telescópio. Ou seja, se você quiser montar um experimento de astrofísica, você precisa saber não só de astrofísica, mas também de lentes
lentes e ciência atmosférica. Tanto que é por isso que muitos telescópios são montados em lugares secos e altos, justamente para minimizar a distorção causada pela nossa atmosfera. Já a parte da estatística é que, entendendo matematicamente quais são as variáveis e as limitações envolvidas na sua busca por lentes gravitacionais fracas, você olha para grandes porções do céu e busca por distorções que pareçam consistentes com lentes gravitacionais. Uma vez que você encontrou uma região do espaço que parece afetada por lentes fracas, você usa o seu entendimento matemático das outras possíveis fontes de distorções e calcula a chance de que a sua observação seja um falso positivo. Por exemplo, estimar qual que é a probabilidade dessa observação ser de fato uma lente gravitacional e não uma distorção atmosférica aleatória. E finalmente, a paciência. Calma, eu já vou falar. Você repete os 2 passos que eu acabei de falar até estar convencido de que de fato seus modelos matemáticos e estatísticos são bons o suficiente para separar lentes gravitacionais de outros efeitos. E aí você repete o procedimento até convencer os seus colegas de que, sim, são lentes gravitacionais. Isso pode parecer trabalhoso, e mas o resultado compensa. Nós podemos olhar para o universo e descobrir como a matéria está distribuída nele, independente de se essa matéria emite luz ou não. Isso inclui estudar como a poeira interestelar e matéria escura estão espalhadas ao redor de galáxias e, com isso, refinar modelos teóricos de matéria escura. Ou estudar como a matéria está distribuída em grandes pedaços do céu noturno e no universo como um todo. E até mesmo procurar objetos hipotéticos como buracos de minhoca ou concentrações de matéria exótica, que deixariam uma marca visível e distinta para lentes gravitacionais. E se você acha isso impressionante, espera só até você ver o que nós podemos fazer com o terceiro tipo de lente gravitacional, as microlentes. Microlentes gravitacionais causam ainda menos efeitos notáveis. Elas basicamente só afetam a quantidade de luz que observamos de uma fonte de luz como uma estrela. Por conta disso, existe um tipo bem específico de objetos que atuam como microlentes gravitacionais, corpos massivos pouco luminosos perto de estrelas. E é aqui que vale a lembrança de que a maior parte das estrelas se encontra com uma ou mais companheiras no mesmo sistema estelar. Então não é incomum que objetos grandes como estrelas estejam ofuscados por estrelas ainda maiores. Detectar essas microlentes usa a mesma lógica de matemática, estatística e paciência. Mas nesse caso nós observamos candidatos a microlentes por períodos longos de tempo. Se de fato nós estivermos observando uma microlente gravitacional, a luz emitida pela estrela próxima vai variar da maneira esperada e se diferenciar de outros efeitos parecidos. Conforme obtemos dados sobre as microlentes, podemos tentar determinar qual objeto está causando o efeito e quais são as suas propriedades. E esses objetos usualmente são de grande interesse para a astrofísica. Um exemplo seriam as anãs marrons, que são basicamente o meio termo entre Júpiter e o Sol, uma bola de gás que consegue realizar um pouco de fusão nuclear, mas não o suficiente para ser uma estrela de verdade. Desculpa, Júpiter. Também existem anãs vermelhas, que são estrelas pequenas e podem ser ofuscadas por estrelas maiores facilmente. Ou ainda estrelas de nêutrons, extremamente densas, mas não tão luminosas. E aqui talvez você note uma coisa. Todos esses casos são extremos. Estrelas de pouca massa ou altíssima densidade. E esses são casos perfeitos para testar nossas teorias de como estrelas funcionam. Perguntas como qual é o maior raio possível para uma estrela de nêutrons? Essas perguntas nos ajudam a avançar até mesmo a física nuclear de partículas. Isso porque as estrelas estão em condições tão extremas que nós precisamos levar em conta todos os efeitos físicos possíveis para descrevê-las. Desde a física nuclear até a mecânica de fluidos, tudo isso está envolvido em estudar estrelas, e isso é fascinante. Por conta disso, estudar essas estrelas mais difíceis de detectar por luz é tão importante para a física. Elas nos dão uma oportunidade de testar como as nossas melhores teorias funcionam juntas. Em resumo, o método de microlentes é limitado, mas isso não quer dizer que ele não é poderoso. E o maior exemplo é que, utilizando esse método, nós obtemos evidências da existência de planetas em outras galáxias. Sim, você ouviu certo. O método de microlentes foi capaz de obter sinais da existência de planetas em galáxias a mais de 4 bilhões de anos-luz. Dá para ir de ônibus. Ainda não comprovamos a existência de planetas fora da nossa galáxia, até porque não é nada fácil. Mas uma evidência dessa categoria claramente deixa claro que lentes gravitacionais vão ser uma das ferramentas mais importantes para o futuro da astrofísica. E olha, eu adoro vídeos sobre o futuro da astrofísica. Muito obrigado e até a próxima.